Eu não canso de dizer que este hino é um dos que eu mais gosto. Se todo domingo pudesse cantá-lo, eu cantá-lo-ia com muita alegria. Este hino tem uma mensagem, irmãos, que vocês não acham em nenhum corinho, em nenhum cântico por aí afora. Não acha mesmo. É um conforto. Esse hino é um conforto glorioso, glorioso. Poucos dias o reverendo Toca Chique disse que o crente não deve murmurar. Agora, eu tremi com o que ele falou. Ele disse assim, olha, murmuração, irmãos, é o hino que cantamos no templo de Satanás. Murmuração é um hino que nós cantamos no templo de Satanás. E é verdade, murmurar, a Bíblia fala que é como pecado de feitiçaria. Irmãos, orem por mim. Eu creio que devemos orar uns pelos outros. Porque que pescoço duro é o meu. Como, irmãos, como eu sou duro. Os irmãos não sabem. Como tenho uma inclinação desditosa para reclamar. Eu nem vou continuar, senão eu começo. Precisamos de dar graças. Em tudo dar graças. Porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Irmãos, nessa semana, no dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil fez 166 anos. E eu gostaria de, hoje à noite, pregar um sermão histórico, baseado, claro, nas Sagradas Escrituras. Então, para isso, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias, conforme primeiro escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6 e no versículo 17. Eu peço que o povo de Deus leia junto comigo esse maravilhoso versículo. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Leamos juntos. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo está tratando aqui da nossa libertação do pecado. Capítulo 6 de Paulo, dessa carta de Paulo aos Romanos, ele vai tratar da nossa libertação do pecado. E a graça de Deus é repetida constantemente nesse versículo, porque só tem uma palavra, só existe uma palavra que pode corresponder à palavra pecado. Só graça, só misericórdia, só favor imerecido. E Paulo diz aqui que nós devemos dar muito graças a Deus, porque outrora nós éramos escravos, servíamos, prestávamos honra, andávamos obedientemente sobre o duro, sobre o terrível timoneiro da desgraça chamada pecado. Nós não tínhamos liberdade, estávamos escravizados e não sairíamos nunca da escravidão, tal como aquele povo lá de Israel não sairia jamais do Egito, se não fosse pela mão poderosa do Senhor. Paulo fala, não tinha jeito. Você fala, mas graças a Deus. Outrora, escravos do pecado. Você peca? Sim, claro. E se você disser que não peca, você está enganando-se a si mesmo e cometendo o primeiro pecado. Entretanto, você peca agora não mais como alguém que é controlado e dominado pelo pecado. Você peca por acidente, pela luta que você tem da carne contra o Espírito, que vai até o dia final. Mas você foi liberto, sim, liberto. Você está livre do pecado. Essa libertação é muito bem ilustrada por alguns teólogos
como aquele episódio que ocorreu na Alemanha nazista, quando os guardas do nazi estavam espalhados por todos os cantões da Alemanha, vigiando as prisões nas quais estavam muitos crentes. A igreja é o alvo, viu, irmãos? Quando você vê a política aí, não esquece não. A igreja é o alvo. A igreja é o alvo. O que incomoda lá não é tanto os políticos propriamente ditos, mas é a igreja. O mundo é inimiga da igreja. Quer aqueles partidos políticos de direita, quer de esquerda. Não pense vocês que a direita ama a igreja. Há muitos pontos comuns hoje, que a direita defende e que a igreja defende. Mas não vamos nos encantar e nem nos iludirmos de que se um dia a direita vier a controlar, a igreja... Não. Somos de direita e devemos continuar defendendo princípios da direita. Infelizmente, no Brasil, tais princípios são denominados bolsonaristas. Isso é um assinte. Nós não somos chamados bolsonaristas, mas nós defendemos aquilo que a palavra de Deus defende, com unhas e dentes, se necessário. Isso sim. Mas Paulo diz que outrora nós éramos escravos do pecado. Agora ele fala, contudo viesse a obedecer de coração. E observe aqui, você não deve ser um crente presbiteriano que naturalmente confessa da boca para fora. Ou porque seu pai é presbiteriano, sua mãe era, e você então entrou. Não. Paulo diz que a nossa fé, ela deve ser confessada, mas a partir de nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a nossa fé, ela deve ser uma expressão estrita daquilo que está abundantemente em nosso coração. Então, Paulo fala que devemos obedecer de coração, alegremente. Eu gosto dessa igreja, eu gosto dessas doutrinas, eu amo essas doutrinas, eu amo o seu culto, eu amo a forma como essa igreja adora o Senhor. Eu faço isso de coração, não estou aqui obrigado. Ai, que eu pudesse estar em outra igreja, onde o louvor é diferente, não sei o quê. Não. Eu estou aqui, ganho, meu coração está transbordante de gozo e de alegria. Eu obedeço de coração. Aí Paulo fala, obedecer de coração à forma. E a palavra forma aqui é muito importante no grego, que é typos. É uma expressão que mostra que nós temos um corpo de doutrina, que nós temos uma sistemática, uma fé sistemática, um sistema. Paulo está dizendo que nós obedecemos à forma de doutrina, ao tipo, à forma, ao sistema presbiteriano, à forma de acreditar. Quando eu falo presbiteriano, também não pensa presbiteriano como uma denominação. Às vezes a gente se engana. Presbiteriano é uma palavra que aponta para presbíteros, anciãos. Quando a gente fala igreja presbiteriana, quer dizer igreja bíblica, onde os anciãos são aqueles que ministram e administram a igreja, chamados por Deus, tal como Israel. A igreja no Novo Testamento é uma igreja que ecoa o povo de Deus Israel, onde Deus disse a Moisés, institui anciãos para que estes possam controlar, dominar, que possam orientar, que possam disciplinar a igreja do Senhor. A igreja presbiteriana não é um título meramente presbiteriano, não. A igreja significa que é aquela igreja do Velho Testamento, onde os anciãos, os escolhidos pela igreja do Senhor Jesus Cristo, são ungidos, consagrados a administrá-la, através do seu conselho.
E a gente, às vezes, não entende conselho. E muitos de nós, normalmente oriundos de outras denominações, que Deus dá a graça de serem jungidos aqui a esse sistema, muitas vezes nós não alcançamos muito bem isso. Mas a autoridade do conselho é dada pelo autor, pelo Espírito de Deus, por Deus Todo-Poderoso, e cada presbítero é constituído numa autoridade, entre aspas, policial. Se esse título, esse nome, essa forma é tão hoje recusada, né, de ser aceita, né? Mas é isso que o Luiz é. O Luiz hoje é uma autoridade, o Kennedy uma autoridade, o presbítero Demetrios uma autoridade, o Fuad uma autoridade, esses servos de Deus, o Lucas, todos eles são autoridades do Cristo, e eles é que abrem a porta da igreja pela ordem do Senhor Jesus, para que você seja recebido, e tudo mais está sob e jungido dentro daquele critério da sua orientação. Você foi chamado para obedecer de coração ao tipos, ao sistema, à forma de doutrina. E a nossa doutrina é muito preciosa, né? É uma doutrina que, infelizmente, alguns chamam de calvinismo. Eu não vou dizer tão dolorosamente, infelizmente, calvinismo, porque, felizmente, o calvinismo é uma expressão que, se Calvino soubesse, revolvia-se na sepultura. Se ele adivinhasse que a gente era calvinista, ele revolveria na sepultura, porque, com certeza, ele jamais gostaria que a igreja tivesse denominado como, assim, um corpo de doutrina que fosse apresentado de forma humana a uma pessoa que, na verdade, ele diria não mereceria jamais. Mas, como ele foi o sistematizador, a gente chama de calvinismo. E o calvinismo é uma doutrina que a gente tem fundamentada na soberania de Deus. Para o calvinismo, Deus, o soberano. A nossa igreja é monoteísta radical. É uma igreja que acredita que Deus é absolutamente soberano. E nisso ele controla, governa, dirige todas as coisas. E não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo dos escolhidos que não seja por seu decreto, pelo seu desejo ou pelo seu comando. Porque ele controla absolutamente todas as coisas. Não tem essa de você decidir para o céu, ou se você não quiser ir para o céu, Débora, Bia, se você não quiser, você não vai não, fica tranquila. Assim que a gente ouve falar por aí, meu Deus, você pode não querer ir para lá, mas se Deus resolver que você vai, você vai. Ah, vai. Você pode ser tão duro como o apóstolo Paulo, pode perseguir, pode até matar os crentes, mas você vai cair e vai ter que dizer: Senhor, quem és tu? Como Paulo não fazia isso. A nossa doutrina é fundamentada na soberania de um Deus ao qual pertence só a Ele, a salvação. A salvação não pertence à igreja. A igreja não pode salvar ninguém. O catolicismo diz que fora da igreja não há salvação. Nós também afirmamos isso, mas nós entendemos totalmente diferente. Para eles, fora da igreja não há salvação, é fora de um sistema religioso. Não, sistema religioso salva ninguém. Você pode ser batizado, pode estar na melhor igreja, assim, digamos, organizacional, de antiguidade e tudo. Isso não vai absolutamente garantir a sua entrada no céu. Absolutamente você não irá para o céu. Nós cremos que fora da igreja não há salvação, mas o que nós temos de igreja é outra coisa. O que nós temos de igreja é o corpo de Cristo lavado no sangue do Cordeiro. É aqueles que arrependeram dos seus pecados e confessaram o Filho de Deus, o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus e a verdadeira luz da verdadeira luz, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqueles que arrependidos confessam e que entram na igreja visível, mas antes são incluídos na igreja invisível. Essa igreja presbiteriana, a qual nós fomos entregues, diz o apóstolo Paulo,
essa forma de doutrina que fomos entregues, nós demos nela obediência. E quando a conhecemos, nós mais a amamos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, vamos abrir e ler juntos? Hebreus 13, 7. Abra sua Bíblia lá, Hebreus 13, lembra? Vamos ler juntos aí? Juntos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E meus irmãos, nós podemos agora, claro, todos cantam a sua igreja, também eu vou cantar a minha. Todos cantam a sua igreja, também eu vou cantar a minha. Porque aqui está dizendo que devemos lembrar dos nossos guias. E aqui é claro, a palavra de Deus recomenda que nós não só lembremos dos apóstolos, sobre cuja palavra hoje de manhã tivemos uma doutrinação excelente com o reverendo Ramon. Na doutrina dos apóstolos nós permanecemos e a eles nós recordamos com muita alegria. Mas aqui também está dizendo daqueles que foram herdeiros dos apóstolos. E nessa herança, nós temos aqui recordado, através da leitura de catecismos, de confissões, de códigos doutrinários. Mas a recordação dos nossos antepassados é muito boa. A gente recorda de João Calvino, aquele homem que nasceu em 1509 em Noyon, França, e mais ou menos uns 8 anos depois, Lutero afixava na porta de Wittenberg as 95 teses, rompendo com a igreja que estava ensinando a salvação pelas obras. E Calvino cresce sob a influência preciosa da cultura mais fina da sua época. E às vezes Deus escolhe pessoas que são preparadas de maneira fina. Há pouco tempo eu vi uma pessoa dizendo que esse negócio de pastor estudar, de igreja valorizar a doutrina, não sei o quê, isso não tem nada a ver. Eu digo, não tem nada a ver com o que ele falou. Porque quando você vai ao Velho Testamento, você vai ver que a base, o fundamento do Velho Testamento está na vida de um homem que Deus chamou e acumulou de glória e graça, de poder e autoridade, chamado Moisés. E Moisés foi preparado na melhor cultura que havia naquela época. Moisés era um homem que foi preparado nas melhores universidades. Ele era filho da filha de Faraó. O Egito naquela época produzia os mais tremendos oradores. E tinha a cultura mais universal. E Moisés foi chamado. Claro que não foi devido a isso, é lógico, isso nós nunca diríamos, porque Deus usou o que ele deu a Moisés, mas foi Deus que foi glorificado, e Deus é que fez a obra gloriosa pela sua mão, porque aquele povo foi salvo pelo Senhor, grande Deus nosso. E aí você vai ao Novo Testamento, você vê o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Tem gente que gosta de elogiar a ignorância, já repararam? Que no Brasil isso é comum, não só na sociedade aí. Parece que as pessoas gostam de elogiar, de cantar, de achar bonito a ignorância. Acho que ser ignorante é virtude. A mesma coisa da pobreza. Acha que ser pobre é virtude. O pobre que confia em Deus é grandemente abençoado. E ele é de fato uma graça poderosa que Deus dá a ele. E ele é reconhecido, e ele é defendido, e ele é até uma forma de exemplificação, de exemplo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Entretanto, per si, a pobreza não é virtude, e nem tampouco algo que nós, os crentes, cantamos e elogiamos. Não.
Nós cremos que cada um deve trabalhar, ter o que é seu próprio, contra essa doutrina maldita, que não reconhece o direito de posse. E que agora estão dizendo até que as viúvas não podem herdar dos maridos. Estão vendo isso aí, o perigo que isso está acontecendo? Se essa lei passa, morre o chefe da casa, a mulher entrega ao Estado. Irmãos, isso é do diabo, do fundo do inferno. É contra tudo que as Escrituras dizem do direito da herança. Meus irmãos, nós vamos lá. Calvino, então, constrói esse sistema glorioso e abençoado, no qual nós cremos na soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, você lembra aquilo que é o símbolo da Igreja Presbiteriana Metropolitana? Você lembra uma florzinha com uma cruz no centro, uma flor verde com uma cruz no centro? Aí no seu boletim, né, você deve ver aí, né, você observa aí, ó, aqui bem em cima tem uma florzinha e uma cruz central. Essa florzinha é chamada tulipa. Tulip, em inglês. T, total depravação. U, eleição incondicional. L, expiação limitada. I, graça irresistível. E P, perseverança dos santos. Uma vez salvo, Cristina, você está segura, Luiz, você está seguro, Luiz, nas mãos do Senhor. E das mãos de Deus, ninguém te arrebata. Tadinho de Deus, né, Luiz? Você estava lá na mão do seu diabo, chegou lá devagarinho, pegou o Luiz, e Deus, cadê o Luiz? Ai, desconhece o Senhor, totalmente, né, meu ilustre, entre aspas, calvinista de presidente da junta diaconal, meu amado irmão Gabriel. Não é maravilhosa essa doutrina? Que a gente sabe que uma vez salvo, nunca mais se perderá. Mas pastor, o cara era crente e de repente desviou, está lá no mundão. Não sei. Pode ser que não era crente, pode ser. Mas pode ser que seja crente. O que vocês pensam? O que vocês pensam daqueles marinheiros que jogaram Jonas, reverendo Marcelino, dentro do mar, que estava revolto por causa da desobediência dele? Tu leste na palavra de Deus, é claro. Lembrar é impossível, né? Mas você sabe que Jonas ali, aí os marinheiros jogaram Jonas caiu dentro do mar, o peixe engole Jonas, o mar se acalma, e os marinheiros falam, maravilha, aquele infeliz, desobediente foi para o inferno. Foi para o inferno? Foi para o vento do peixe, não é assim, Laudir? E dentro do vento do peixe, ele estava orando. Meu filho, você pode desobedecer, pode. Os outros podem até achar que você se perdeu, pode. Mas você está lá no fundo, no vento do peixe, clamando e chorando, porque você é dele, que você pertence a ele. E ele não larga, Rendeu. Ele não larga a mão de você. Glória ao nome dele. Às vezes ele tem que, soltar a nossa mão, porque a gente apanha, Flavinha querida. A gente apanha, porque a gente é filho, né? Papai não disciplina, não é assim? Acho que faltou quando você era criancinha, devia ter, né? Isso, com muito amor, mas é isso. Deixa eu ler. A igreja presbiteriana teve lá, mas depois a igreja invadiu toda a Europa através das institutas, que foi uma revolução gloriosa. A primeira impressora, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. E então, com a impressora funcionando, as institutas agora são divulgadas para toda a Europa. E elas abalam, elas realmente fazem coisas portentosas. Os discípulos de Calvino vão para a Inglaterra, e lá na Inglaterra tem John Knox, um dos seus alunos mais brilhantes, mais poderoso. Um homem realmente glorioso, abençoado da parte de Deus. Às vezes eu visto essa toga aqui, eu fico feliz que eu tive lá
na Escócia, eu vi o monumento de John Knox, e aí eu vi ele com essa toga aqui, né? Eu disse, que bonito, né? Como é lindo. Não tem nada de John Knox, mas a toga eu tenho. John Knox orava, dá-me a Escócia ou me mate. Eu quero a Escócia, Senhor. Era um homem poderoso, tão poderoso, que a rainha da Inglaterra disse certa vez que tinha mais medo das orações de John Knox do que o exército de Napoleão. Era um homem poderoso nas mãos do Senhor. Da Inglaterra e da Europa, os peregrinos foram para a América. Hoje o Brasil Paralelo, uma empresa boa, produz muito material, muito material histórico, mas infelizmente sempre com uma guinada injusta. Infelizmente o ser humano é assim mesmo. Quando fala dos pais, os pais da América, né? Eles evitam de falar que os pais da América eram os peregrinos cristãos, os puritanos, que foram expulsos da Europa e foram para a América, chegaram lá numa situação precária, dificílima. E o dia de ação de graças lá é comemorado retumbantemente, porque foi o dia da salvação para eles, porque já não tinham o que comer, quando então a colheita foi feita na primeira vez, então aí daquele dia em diante celebraram o nome do Senhor, e aí fizeram a Constituição Americana, baseada nos princípios calvinistas, das igrejas presbiterianas. Se você pegar o nosso manual presbiteriano, você vai ver que coisa impressionante, como de fato a Constituição Americana é uma Constituição fundamentada na Escritura. O primeiro artigo daquela Constituição diz que Deus criou o homem e o tornou livre. Isso é estritamente calvinismo. Eu falo calvinismo, já sabe como eu estou falando, né? Estou entendendo. Não é que Calvino, não estou atribuindo nada a Calvino. Estou dizendo que Deus deu graça para ele instituir isso aqui. Foram para a América e a igreja na América cresceu, tornou-se a maior igreja do mundo, mandou missionários para todo lado, e assim em 1858, ou 57, por ali, um jovem ouve um sermão de um pregador americano famosíssimo, e impactado pela palavra, ele que já se apresentava para se formar como um dos mais brilhantes advogados dos Estados Unidos, Ashbel Green Simonton. Deus fala, deixa isso aí, deixa a advocacia, vai para o seminário, e vai ser missionário. E ele escolhe o Brasil para vir para cá. Em 1859, 12 de agosto, ele aporta no Rio de Janeiro, conforme os seus escritos de memória. E aí ele conta o que ele vê lá no Rio de Janeiro, descreve a cidade. E ali ele começa estudando português para poder falar. E logo, em 8 anos, ele conseguiu organizar a primeira igreja presbiteriana. Logo em seguida, ele organiza o primeiro presbitério, o primeiro seminário. E ele morre justamente 8 anos depois que chega de febre amarela. E quando ele está no leito da morte, a sua irmã, que era esposa de Blackford, que era outro missionário que tinha vindo também, ele também fundou o primeiro jornal, e ela disse, o que será da igreja? E Ashbel Green Simonton disse, a igreja, minha irmã, está nas mãos do Eterno. A igreja cresceu através de muitas lutas. A igreja começou o seu trabalho de
evangelização dessa pátria, na verdade, mais reformista, porque também Calvino, em 1500, havia mandado, 55, havia mandado para o Rio de Janeiro, né, na França Antártida, lembra? Naquele episódio que a gente conhece na história, né, a França Antártida, que os portugueses expulsaram. Ali eram os calvinistas que vieram, né, juntamente com Villiers Gagnon, e chegaram aqui no Rio de Janeiro para reformar a igreja, que já estava aqui no Brasil como romana. E então, Calvino manda aqueles missionários, eles são martirizados. O primeiro sangue derramado nessa pátria brasileira foi sangue de pastor presbiteriano. O primeiro mártir era presbiteriano. Essa pátria foi molhada pelo sangue de mártir da fé reformada. Que honra, que glória, que bênção é a nossa. Mas, agora nessa outra etapa, uma segunda etapa também foi a tentativa aqui no norte, quando Maurício de Nassau veio da Holanda e tentou também implantar a igreja, mas também, de novo, a invasão chamada holandesa, né, nas escolas aí, ela também foi presbiteriana e foi assim, em poucos anos, Maurício de Nassau espalhou a igreja por toda a região do norte, chegando até a Bahia, e aonde plantava uma igreja, plantava uma escola. E eles foram expulsos. E expulsos, sabe para onde que eles foram? Para Nova York. Se eu tivesse ficado aqui, acho que Recife tinha outra história, com certeza. Meus irmãos, e ali no Nordeste, a gente vê cada história linda, uma das mais chocantes e bonitas. Lembrai-vos dos vossos guias. Estou falando baseado na Escritura. Pastor não está divulgando, está divagando não. Eu estou falando para você a glória, a bênção de lembrar da nossa história. E eu não esqueço, meus queridos irmãos, que entre os missionários que vieram para o Brasil, veio um ardoroso missionário chamado Butler. Dr. Butler, médico, missionário, pregador. Tem histórias lindas de Butler. Uma das mais bonitas que a gente conhece é que, pregando o evangelho lá, havia uma certa ojeriza, uma certa perseguição contra ele, e passando na rua, lá de cima de uma casa onde havia um lugar maior, um senhor escarrou e cuspiu no reverendo Butler, que era médico. E, naturalmente, o cuspe caiu aqui no seu paletó. Chegando em casa, ele cuidadosamente, como médico que era, pegou aquele paletó, tirou aquele coisa e fez um exame e descobriu que aquele moço estava com tuberculose. Naquela semana ele vai na casa dessa pessoa, toca a campainha e diz: eu sou o médico, doutor Butler, eu passei aqui e sem querer, possivelmente sem querer, alguém cuspiu e o cuspe bateu aqui, mas eu queria saber quem é essa pessoa, não para qualquer outra coisa, mas porque essa pessoa precisa tomar um remédio, que ela está doente e vai morrer se ela não for ser tratada. Doutor Butler fazia o trabalho dele num cavalo e, naturalmente, naquela época era essa a maneira de se locomover, e ele tinha na igreja um diácono muito querido, que amava muito o seu pastor. E essa é uma das características da igreja presbiteriana, do relacionamento das autoridades com o rebanho. E o Dr. Butler tinha a bênção de andar assim sempre, e o Nevilela o acompanhava, aprontava o cavalo, arranjava para que ele montasse tudo. E o Nevilela era um diácono, gostava muito desse pastor, mas o padre da cidade de Recife havia feito uma promessa de eliminar os hereges, porque os hereges têm que ser mortos, né? Eles são contra Deus. Então, resolveu mandar matar o reverendo Butler. E o Nevilela, que estava arranjando o cavalo, quando viu que o assassino, que foi mandado para executar, ia atingir o reverendo Butler, ele pulou na frente e o punhal acertou no diácono, que era o companheiro e que ajudava ele nas obras. E o Nevilela caiu morto e o bandido fugiu. E aí diz a história, o Fulton é aí nosso consultor primoroso,
depois qualquer coisa você corrija, com muita humildade eu lhe deixo as ordens. Mas diz que ele corria pelo Brasil afora, e ele dizia: meus irmãos, eu sou muito privilegiado. Por mim morreram 2 pessoas. O primeiro foi meu Salvador, que morreu para me salvar, perdoando meus pecados, derramando seu sangue no meu lugar. E o segundo, o meu irmão Neve Lela, que morreu para me defender. A igreja crescia, lá pelos idos de 1890, 80 para 90, 90, uma febre amarela atingiu nossa pátria. Estava matando, uma pandemia terrível. Municípios inteiros morria. Uma coisa horrível. Aqui no Brasil tinha um grupo bem bom de missionários americanos que tinham vindo para o Brasil. O board americano pediu que todos os missionários abandonassem o Brasil e voltassem para a América. Que todos os missionários voltassem para a América imediatamente, para não morrerem aqui. Os missionários se reuniram e escreveram para o board americano: quando as nossas ovelhas tinham saúde, estavam bem, nós estávamos com elas. E agora, quando a peste vem para atingi-las, nós não podemos deixá-las. A igreja foi dizimada. Morreu praticamente a maioria dos missionários americanos que vieram para o Brasil e deixaram esse legado precioso em que os pastores presbiterianos amam as suas ovelhas e as suas ovelhas correspondem a este amor. Esse amor é tão maravilhoso e bonito, e tão precioso, e tão querido, que eu tenho aqui no auditório, eu creio, o meu irmão Samuel, lá da Igreja Presbiteriana da Bahia, onde eu fui pastor e ele veio visitar aqui. Então eu estou mostrando aqui ao vivo o Marcelo, né, e o Samuel, que estão aqui presentes, que vieram aqui para matar a saudade do pastor. Hoje eu vou dormir como um anjo, viu? Meu queridíssimo irmão Marcelo. E o Samuel, que vi, acho que no bracinho, né, talvez, bem pequenininho, talvez, se é que eu vi, porque já tem ido dos tempos que estive lá. Mas, meus irmãos, esse amor do pastor pelo rebanho, na nossa igreja é notável. É notável. Em outras denominações, a coisa é feita muito comercialmente. As ovelhas são consideradas pelo viés econômico. Eu não esqueço que, pastoreando em Teófilo Otoni, quando nascia a Igreja Renascer em Cristo, do Bispo Hernandes, né? Não, agora apóstolo, bispo, não. Aliás, eles não gostam que a gente erra no título, não, porque quando eu estava na Bahia, tinha um pastor na Igreja Batista lá, e aí eu telefonei para lá, perguntando: o pastor está aí? Assim: pastor não, meu irmão, ele não é pastor não, ele é bispo. Eu disse: mas a Igreja Batista tem bispo? Não sabia, isso é coisa estranha, né? Mas ele achou ruim comigo. Tá, então chama o bispo, quero falar com ele. Mas eu recebi uma carta do líder da Igreja Renascer em Cristo, que naquela época, Rendo, para você se arrepiar, que naquela época estava produzindo CDs, né? Começando naquela época, CDs, com músicas variadas, rock, samba, tudo, porque esse pastor lá descobriu que os jovens crentes gostam de música, entende? E aí ele escreveu para mim: eu sei que vocês pastores ganham muito pouco, então eu estou propondo a você aí, pastor Cleómenes, ele certo me pegou meu nome, né? Que você adquira os CDs
e venda para a igreja, e nós damos desconto aí para você, 50%, a cada CD que você vende, você ganha outro, e você vai, possível comprar um carro, alguma coisa que você precisa. Kennedy, Luiz querido, e Bia preciosa. Quando eu li aquela carta, menina, o cifrão saiu assim dos meus olhos, assim, fumegava. Eu disse, opa, coisa boa, né? Eu vou vender para minhas ovelhas. Mas não sei porquê, Deus é muito misericordioso, né? Eu disse, epa, peraí, eu tenho aqui ovelhas ou consumidores? Hoje, os crentes são chamados de consumidores. Os pastores vendem, os pastores fazem comércio, como diz Pedro, farão um comércio de vós. A igreja presbiteriana é uma igreja que tem, portanto, uma base muito preciosa na doutrina. Ela cresce, se amplia, e aí nós tivemos um probleminha muito sério, que também começou a surgir com a Universidade Mackenzie naquela época, e também por uma questão administrativa. Um grupo mais nativo não queria muito mais a liderança dos americanos, que naquela altura já davam sinais que aconteceu posteriormente. A igreja americana acabou se desviando do evangelho, e aquele grupo começou a querer romper. Mas o outro grupo que estava muito assenhorado de tudo, também aí começou uma grande luta. E em 1903 houve o primeiro racha da nossa igreja, onde surgiu a Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. Foi uma divisão muito mais fundamentada em nível político do que, de fato, em nível doutrinário. Embora depois, posteriormente, a gente percebeu que, de fato, o caminho era estranho que nós íamos seguir se a gente não tivesse tido aquela triste divisão. Posteriormente, agora já na minha época, a igreja teve uma outra cisão. Aliás, antes teve uma outra, né, Fouto, que foi a Igreja Presbiteriana R. A Igreja Presbiteriana foi no norte, que nós tivemos um outro racha lá, e surgiu uma igreja presbiteriana, cujo nome eu estou vacilando aqui. Teve a Unida em São Paulo, teve a Unida, também essa foi posterior. Aliás, foi posterior, a Unida foi já bem aqui perto. Eu estou dizendo aquela liderada, oi? Fundamentalista, muito obrigado. Eu estou aqui, você está vendo, com um pastor que pode ajudar, né? A igreja fundamentalista também, então a gente teve aquela cisão. Depois nós tivemos uma outra que foi a Maranata, não, agora é Unida. A Igreja Unida é um grupo aqui de Vitória, inclusive um deles era meu primo, e me aconselhou muito a não ser pastor tempo integral, porque achava que eu ia passar fome, porque eu tinha que ser alguma coisa, não podia depender de igreja. Mas eu falei, não, vou depender de Jesus, e a igreja há de ter misericórdia de mim até o fim. Mas eles começaram, meus irmãos, a desviar profundamente do evangelho, profundamente, ao ponto de realmente perder todo o fundamento doutrinário. E aí rachou aqui em todo o Brasil, e na Bahia foi uma coisa tão terrível que nós perdemos praticamente todas as igrejas, praticamente, também em Vitória. Mas, graças a Deus, foram recuperadas, a igreja voltou a crescer muito, e depois foi a cisão com a Maranata, a Igreja Maranata. E a Igreja Maranata também acabou saindo da IPB, e hoje é uma igreja, como vocês sabem, cuja história é muito difícil. A gente sabe que temos alguns irmãos da Igreja Maranata aqui, egressos aqui para a IPM, quanto sofrimento, porque a igreja realmente passou por uma mudança muito profunda de afastamento das Escrituras. Eu soube até que, parece que recentemente, as igrejas não têm mais pastor para pregar ao vivo assim. Eles fazem o culto e aí tem um telão, e o pastor central, entre aspas, meio papa, né, faz o sermão para todo o Brasil, de todas as igrejas, segundo as más línguas. Meus irmãos amados, Deus nos entregou uma forma de doutrina
E essa forma de doutrina, esse tipo, essa sistemática, é muito coesa, baseada na salvação estritamente pela graça. E também nos 5 solas da Reforma. Outros 5 pontos de Calvino e 5 solas da Reforma. Sola Escritura. Para nós, este livro aqui, irmãos, é a nossa fé absoluta. Não abrimos mão definitivamente nem para um anjo, que se descer do céu vier aqui pregar coisa portentosa, nós vamos dizer anátema. E se algum pastor tiver uma revelação poderosa, nós diremos perdido, anátema. Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e somente ela é a luz para os nossos caminhos. Nós não temos absolutamente, nós não cremos absolutamente em qualquer tipo de revelação fora das Escrituras. E de fato, né, porque se eu tivesse, não é Ana Clara, nossa querida irmã secretária, Regina querida, se eu chegar aqui e falar, irmãos, eu tive uma revelação para vocês. Aí vocês falam, reverendo, que bom, né? Vai falar para nós uma palavra nova. Porque esse livro aqui é meio, né? Já assim, tanto antigo, mofo. É o que eles pensam. Nunca. Esse livro aqui é a palavra maravilhosa e atual do Senhor nosso Deus. Mas, como o Zé Smith, que saiu da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, fundou a igreja Mormon, um anjo veio para ele acho que não prestou atenção no apóstolo Paulo em Gálatas e acabou acreditando. Nós não aceitamos. Lâmpada para os nossos pés, só a Escritura. Não há outra fonte, não há outra revelação papalina, de infalibilidade papalina. O Papa não é infalível, de jeito nenhum. A Bíblia está sobre a igreja, e não debaixo. A Bíblia é sobre a igreja, porque para eles, o que acontece é que a igreja que formou a Bíblia. Por isso, você não pode, Kennedy, a igreja, entendeu? A autoridade da igreja, a igreja que mandou você ler e falou, você vai ler desse jeito, porque a igreja está sobre a Bíblia. Nós não aceitamos, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui que está o nosso problema. Enquanto para eles a Bíblia, né, para nós a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sobre a igreja, manda na igreja e que cria a igreja. Foi a palavra que criou a igreja. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, não estava aqui, não tinha esse livro escrito não, mas a palavra foi transcrita aqui. Então essa palavra precedeu a igreja. A igreja só existe, Bruno, diácono querido, só existe porque Deus chamou, a palavra de Deus formou a igreja. Venha! É isso que é a igreja. Eclésia, ekaleos, chamados para fora. Venham! A palavra formou a igreja. E por isso a igreja, a palavra está acima da igreja. Sola Escritura, solos Cristo. O único Salvador, o único mediador. Não temos outro mediador, não temos. Solos Cristos, o único Salvador. Sola Fide, só pela fé. Só a fé que realmente é a mão da alma que alcança, que pega a salvação. Não é pelas obras, é mediante a fé. Pela graça, vamos falar juntos, vocês se lembram? Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por causa da fé, não é por causa. Não é porque você acredita que Deus dá salvação. Não. A fé é apenas um meio de segurar a salvação oferecida gratuitamente pelo Senhor nosso Deus. Sola Fide, solos Christus, sola Escritura. Que bênção extraordinária que nós temos. Um único mediador. E por isso o sacerdote da nossa é Cristo, e o crente tem também a sua crença e o seu envolvimento sacerdotal. Nós não temos outros mediadores, de jeito nenhum. E então, a nossa fé resume nesses princípios sacrossantos da nossa caminhada. Vamos orar.
Pai, obrigado pela Tua igreja. Obrigado porque a gente está numa igreja, Pai, que nasceu dentro das Escrituras desde Abraão. Formou-se em Israel, um estado, e depois veio o cristianismo que sai do judaísmo, e então o cristianismo se desvia e nós passamos pela reforma, e agora chegamos aqui ao Brasil, pela graça do Senhor, numa fé, que na verdade não é que nós escolhemos, mas a qual nós fomos entregues. Mas graças a Deus, como diz tua palavra, que outrora escravos do pecado, fomos entregues ao sistema de doutrina. Fomos entregues. E esse sistema de doutrina, Pai, é a fé viva no Filho de Deus e a nossa redenção. Glória seja dada ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.